Ochiko pede com licença e fala que ela está incrível. Ele pergunta qual o nome dela e em seguida se apresenta. E depois que ela diz que o nome dela é Maria, ele fala que apesar de ser novo na área, ele nunca a viu por ali. Ele fala que ela ficou muito linda de vermelho e ela agradece. Ele pergunta o que ela está fazendo de bom e ela fala que nada e diz que só está dando uma caminhada. Ele pergunta se ele pode andar do lado dela, mas ela diz que acha melhor não porque ela não quer ter problemas. Ele pergunta se ela não quer ter problemas e ela diz que não. Ele pergunta se ela tem namorado ou algo do tipo e ela diz que sim e fala que ela tem um namorado. Ele fala que não está vendo nenhum anel no dedo dela e diz que gostou do estilo dela. Mas como ela diz que ela realmente tem um namorado, ele fala que respeita isso. Ele fala que nós vamos ver se ela vai mudar de opinião. Ele fala que ela é bonita e que tem um corpo muito legal. Ele diz que ela está voltando e que dá pra ver o quanto ela é bonita. E agora, quando ela volta, ele pergunta como ela está e ela diz que está tudo bem. Ela também pergunta como ele está e ele pergunta por que ela quer saber. E ela fala que não sabe e diz que só estava perguntando. Ele fala que ela disse que não queria ter problemas e brincando ela diz que não lembra disso. Ele pergunta se ela não lembra e ela diz que não lembra. Ele fala que isso é engraçado e pergunta o que ela quer. Ela fala que não sabe e que também não sabe se ele está com fome, mas que talvez eles possam fazer alguma coisa. Ele pergunta se ela vai levá-lo para sair ou se é ele que vai levá-la para sair. E depois que ela fala que não sabe, ele pergunta por que ele a levaria para sair, sendo que ele ainda nem a conhece. Ela fala que é verdade e em seguida pergunta o que ele faz para viver. Ele fala que não gosta de jogos e pergunta por que ela resolveu fazer essa pergunta assim de repente. Ela diz que não está jogando e que ela acha que eles combinam. Ele pergunta se ela acha que eles combinam e pergunta se ela não achou isso na calçada. Ela fala que tudo aconteceu muito rápido, diz que não sabe e que o importante é que agora ela está ali. Ele fala que ele está tentando entender o que ela quer dele. E em seguida diz que ele não gosta de desperdiçar o tempo dele. Ela fala que não vai fazer ele perder o tempo dele e diz que ela gostou dele. Ele fala que tentou ter uma conversa com ela no começo, mas que ela não parecia estar interessada nele. Ela fala que é verdade, mas que ela mudou de ideia. Ele fala que gostou dela e que ela tem os olhos muito bonitos. Ele pergunta se são reais e ela diz que ela comprou. Em seguida ele também pergunta por que ela está olhando assim para ele e ela fala que não sabe e em seguida diz que ela é latina. Ele pergunta se ela é latina e fala que no começo ela disse que não queria ter problemas por conta do namorado dela. Ela diz que ele não precisa saber e ele pergunta como ele vai saber que ela não vai fazer a mesma coisa com ele. E fala que, como ele já disse, ele não quer perder o tempo dele. Ela fala que eles podem ser amigos, mas ele fala que não está procurando uma amiga. Ela fala que eles podem sair para conversar e ele pergunta conversar sobre o quê? E ela diz sobre o futuro deles dois e começa a rir. E em seguida ele pede para ela pegar o número dele, mas ela dá o telefone dela para ele digitar. Ele fala que ela disse que ela gostou dele e ela fala que sim. Ele pergunta o que fez ela gostar dele porque no começo ele tentou falar com ela, mas ela fez jogo duro. Ela fala que não sabe por que agiu assim no começo e em seguida ele a convida para entrar. Holanda pergunta como ela vai e também pergunta qual o nome dela. E depois que ela diz o nome pra ele, ele fala que ela é linda. Ele fala que gostou do que viu e que achou que deveria falar com ela. Ele pergunta como está indo o dia dela e ela fala que está bem, mas ele fala que não está parecendo que está tão bem assim. Ela fala que não sabe e diz que ela está um pouco chateada. Ele pergunta o que ela gosta de fazer e ela diz que sinceramente ela tem trabalhado muito ultimamente. Ele fala que entendeu e diz que ele é de Nova York
York que acabou de se mudar para Miami. Ele pergunta se ela é dali mesmo e ela diz que sim. E em seguida também diz que é nascida e criada ali. Ele pergunta onde fica e ela fala que é na área D. Então ele fala que sinceramente, se ele dissesse que sabe aonde fica, ele estaria mentindo. Ela diz que imaginou e ele fala que não quer tomar muito tempo dela, mas que talvez eles devessem se conhecer. Mas ela fala que não sabe e diz que ela tem passado muito tempo trabalhando. Ele fala que quando a gente quer, a gente sempre arruma um tempo, mas ela diz que não tem saído muito ultimamente. Ele diz que ele também não sai muito, que ele gosta de sair para comer, relaxar, conversar. Ele fala que ele gosta de boliche, golfe e fala que ele gosta de coisas relaxantes e que ele não gosta de festas. E depois que ela diz que ela também não, ele fala que talvez ele possa pegar o número dela. Mas ela diz que ela realmente não dá o número dela sim. Ele pergunta se não e ela diz que não. Ele pergunta como ele vai poder conhecê-la e ela diz que talvez eles possam se ver por aí. Então ele fala que entende e deseja um ótimo dia para ela. E ela diz que para ele também. Ela fala que gostou do carro dele e ele agradece. Ela fala que é muito legal e mais uma vez ele agradece. Ela fala que o interior também é muito legal e ele diz muito obrigado. Ela pergunta da onde mesmo ele é e ele fala que é de Nova York. Ela pergunta com o que ele trabalhava em Nova York e ele fala que é do ramo imobiliário e que por isso que se mudou para ali. Ela pergunta se o mercado imobiliário é melhor em Miami e ele fala que na verdade é mais barato. Ela pergunta se é verdade, ele fala que sim e pergunta e aí. E ela diz que nada e fala que voltou para falar com ele e dizer que o carro dele é muito legal. E depois que mais uma vez ele agradece, ela pergunta onde ele está ficando. Ele conta para ela o lugar e ela pergunta se é a casa dele ou se é alugado. Ele fala que isso deveria ser da conta dele e pergunta por quê. Ela fala que só estava pensando nisso e que estava tentando conhecê-lo. Ele fala que entendeu e pergunta quantos anos ela tem. Ela diz que tem 21. Ele fala que ela é muito nova e ela diz que sim e fala que um pouco. Ele pergunta por que ela resolveu voltar, porque basicamente ela disse que não queria conhecê-lo. Mas ela fala que ela acha que eles poderiam ser amigos. Ele fala que é isso que ele tentou fazer no começo e em seguida pede com licença. Ele pergunta o que ela estava dizendo, ela fala que disse que eles poderiam ser amigos. E ele pergunta amigos e também pergunta se só amigos. E depois de pensar um pouco, ela diz que no começo sim. E ele pergunta no começo e também pergunta o que isso significa. E ela diz que significa no começo. Ele pergunta se ela acha que eles deveriam se conhecer e ela diz que sim. Ele pergunta por que só agora e fala que ele está um pouco confuso porque só agora. Ela diz que pensou em voltar para falar com ele e elogiar o carro dele, que ela não se importaria em conhecê-lo. Ele fala que entendeu e em seguida a convida para entrar. Ele fala que não sabe o que dizer, mas que não está parecendo muito bom. E já dentro do carro, nesse momento da conversa, ele pergunta qual tipo dela. Ela fala que é alguém com futuro, que tenha dinheiro, alguém que é leve para sair. Ele pergunta com que ela pretende contribuir no relacionamento. Ela fala que ela pode limpar a casa, cozinhar e diz que ela pode fazer muitas coisas. Ele fala que esse tipo de serviço eles podem contratar e fala que eles podem contratar um chefe, uma faxineira e fala que ele gostaria de saber o que ela pode agregar no relacionamento. Ela diz que ela é uma boa ouvinte e fala que ela é muito paciente. Ela diz que ela é muito amorosa e que ela tem muitas coisas para agregar num relacionamento. Ele fala que ela disse que ela gosta de caras ricos, mas fala que ela não é rica. Ela fala que ela não é rica, mas que ela pode se sustentar. Ele pergunta por que ela quer um padrão de vida tão alto se ela não pode pagar por isso. E fala que isso para ele não faz sentido. Ela fala que ela acha que ele está dizendo isso porque ele não está interessado. Ele fala que só está tentando deixar claro que não é esse tipo de cara de Miami que sai torrando dinheiro por aí. E fala que ou a mulher está genuinamente interessada nele ou para ele não faz sentido. Ela fala que realmente estava querendo conhecê-lo, mas já não sabe se ela quer mais. Ele fala que ela está querendo conhecê-lo por conta do bolso dele. E fala que ela só voltou para falar com ele depois de ver o carro dele e diz que isso é um fato. E já ela diz que já que é assim, tudo bem.